Continuando a nossa reflexão sobre sabedoria, nós compreendemos que sabedoria é uma sensibilidade que Deus nos dá, um propósito de vida que se fundamenta no temor do Senhor. Nós temos compreendido que sabedoria é a capacidade de formular opiniões. Por isso é que está escrito assim na palavra do Senhor: a sabedoria está além dos insensatos. Eles nem sabem o que dizer em uma discussão séria. Isso está em Provérbios, capítulo 24, versículo 22. Desse modo, nós entendemos que há uma parte que cabe a Deus. Essa é a sabedoria como uma sensibilidade, mas há também uma parte que nos cabe. E o temor do Senhor é a base. Então, junto disso tudo, os 4 últimos princípios sobre o que realmente, o que afinal é sabedoria, é a compreensão dos contextos. Significa que eu preciso olhar o que está acontecendo em meu redor de forma isenta. Compreender um contexto é aprender a ler as situações e os fenômenos que acontecem no mundo. E daí eu preciso fazer o quê? Uma correlação entre o que acontece no mundo e o que acontece em meu redor. Fazer a correlação de todas as coisas, porque vivemos em um mesmo mundo. Por exemplo, vivemos em uma época difícil de polarização política, de polarização de tantos e tantos conceitos. Então, para que você compreenda, estamos falando de contexto, para que você compreenda o que está acontecendo nas conversas, nos grupos de família, nos grupos de trabalho, nas redes sociais, é preciso olhar que a polarização é um fenômeno mundial na sociedade moderna. Isso é ler o contexto, é compreender o que está acontecendo e entender o porquê está acontecendo. Quais são os interesses, quais são as forças, quem são os personagens do conflito, o que eles defendem. Então, assim, olhando o que acontece, quais interesses e forças que movem, quais personagens estão envolvidos no que você está passando, no que você está vivenciando, nos problemas que você está enfrentando, nas dores que você está sofrendo, então você vai conseguir compreender o contexto. Isso faz uma pessoa sábia. O sábio é aquele que tem uma visão de horizonte, que consegue fazer o contraste entre aquilo que está acontecendo em seu redor e aquilo que está acontecendo de um modo mais geral, seja no ambiente de trabalho, dentro do contexto da empresa, e aí vai crescendo, no mercado e tudo mais. O segundo princípio é ter bons conselheiros. O que é um bom conselheiro? Olha, uma pessoa sábia é alguém que consegue ouvir conselhos, mas não é conselho de qualquer pessoa. Eleja bons conselheiros para ajudar você a resolver muitas questões que estão incomodando o seu coração. Um bom conselheiro é uma pessoa organizada, é uma pessoa bem estruturada interiormente, que tem a capacidade de ajudar na nossa dúvida. Então imagine o seguinte, você está com um problema no casamento. Quem você vai buscar para te aconselhar? Alguém conhecido por ser alguém que ama o seu cônjuge, alguém que ama e conduz bem os seus filhos. Você vai buscar pessoas que têm experiência. Isso é importante para que a gente possa formar contexto e para que a gente possa formular opiniões. Mas junto a isso, para alcançar sabedoria, é preciso, em terceiro lugar, conhecer as opiniões contrárias. Ou seja, não fique fechado apenas num grupo de opiniões. Então, no contexto de casamento, por exemplo, é importante você saber a opinião de quem fracassou diversas vezes no casamento. Espere um pouquinho, não fique espantado, porque vai fazer sentido para você. Alguém que não dá importância à relação conjugal, preste atenção, eu não estou dizendo para que você se aconselhe com essas pessoas. Eu estou dizendo para que você ouça opiniões contrárias àquilo que você entende como sendo certo. Por quê? Porque isso vai te ajudar a fundamentar uma opinião mais firme. Conselhos de pessoas
sábias são importantes e nós precisamos saber escolher bons conselheiros. Mas para formular um conceito pessoal, nós também precisaremos ouvir experiências divergentes. A sabedoria se manifesta quando essa nossa opinião formada está alinhada ao temor de Deus e à sensibilidade que Ele nos dá para compreender a vida. Então, neste sentido, sabedoria é a capacidade para discernir as coisas que estão acontecendo e daí tomar decisões com base na reflexão, na opinião que nós formulamos sobre determinado assunto ou sobre determinada decisão. Assim, sabedoria é quando o conhecimento se torna prático para a vida e me ajuda a tomar decisões. Mas uma coisa é importante sobre as opiniões. Precisamos sim ter as nossas opiniões. Mas precisamos também entender que a sabedoria é uma andarilha. Não no sentido de que ela viva mudando, mas no sentido de que, e aí é importante a conexão com a leitura do contexto, uma decisão sábia hoje não significa que será uma decisão sábia amanhã. Não é porque hoje deu certo que obrigatoriamente amanhã dará. Então, o sábio é aquele que considera o contexto, o sábio é aquele que ouve bons conselhos, o sábio é aquele que procura saber a opinião contrária para poder formar contexto. Por isso é que nós não podemos fechar o nosso coração achando que nossa opinião é a única sensata. Por isso, em quarto e último lugar, para ter um coração sábio, precisamos ter um coração aprendiz. Coração aprendiz é aquele que ama o conhecimento e está aberto a novas compreensões, novos conceitos, novos conselhos, quando esses conselhos e quando esses conceitos são cheios de bom senso e de coerência. E nisso tudo, a palavra de Deus e o Espírito Santo são os nossos guias, porque eles apontam as margens seguras por onde nós devemos navegar. Então, ouvir o que a palavra de Deus nos diz e não decorar, não é? Assim, decorar é interessante, mas o que eu estou dizendo é que sabedoria não é a decoreba da palavra de Deus. Sabedoria é o permitir-se entrar na história, compreender as coisas que acontecem naquele contexto e assim compreender a sabedoria que aquele texto está destilando para a nossa vida, na nossa situação e no nosso contexto. Então eu concluo dizendo que quando a Bíblia fala de buscar sabedoria, fala desse processo. Primeiro, o desejo de ser uma pessoa sábia e a decisão. Segundo, o compromisso com esse desejo através de ações. Vou me tornar uma pessoa sábia. Não apenas desejo me tornar uma pessoa sábia, mas estou caminhando nessa direção. Terceiro, não se fechar para a compreensão das novas coisas que Deus lhe permitir conhecer. Esses princípios te ajudarão a tomar boas decisões, a formar opiniões antes de tomar essas decisões. Assim, os 7 elementos que te ajudarão a ser sábio é, primeiro, o temor do Senhor, a compreensão da sabedoria de Deus sobre o assunto em questão. Segundo, o propósito de se tornar um sábio. Vou me tornar, quero me tornar um sábio. Terceiro, a leitura, o conhecimento acerca daquela questão que você está refletindo, que você está pensando, que você precisa decidir. Quarto, a compreensão dos contextos. Quinto, bons conselheiros. Sexto, opiniões contrárias, ouvir opiniões contrárias. E sétimo, manter um coração de aprendiz. Assim nós encerramos essas 2 reflexões sobre, afinal, o que é sabedoria. E eu espero em Deus que você busque com todo o seu coração ter um coração sábio. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor dê sabedoria a cada um dos meus irmãos e irmãs e que vivamos de modo sensato, vivamos com bom senso
e assim, Senhor, a tua graça encha a nossa vida e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém.